E bacana que você estabeleceu essa regra aí, né? Vocês estabeleceram junto essa regra de, olha, é isso e pronto. Esse é o nosso limite. A gente vai ter que fazer caber e o resto a gente vai se virar para fazer o que tem que fazer. Você vai se mudar para os Estados Unidos em breve. Nessa entrevista eu converso com alguém que já imigrou ou está prestes a se mudar para os Estados Unidos e compartilham aqui dicas que podem te ajudar no seu processo. Confere a entrevista completa, linkada no final do vídeo. Bom, você tá na reta final aí de mudança, né? Como é que tá sendo esse processo com documentação, coisas da casa, despedida? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Tá sendo uma loucura. Cada vez que a gente abre uma caixa, a gente descobre que a gente guarda coisa que a gente nem lembrava mais, né? Então, a gente tá naquele momento. A gente tem um acordo, a gente estabeleceu que a gente vai fazer a nossa mudança e nossa vida de nós três tem que caber em 6 malas ou 6 volumes despachados, de até 23 quilos, né? 2 cada um, 3 malas de mão e 3 mochilas. Então, assim, você transformar uma vida ali inteira em 9 volumes ali, 9, e mais as 3 bagagens, 3 mochilas, não é fácil. Então, assim, é abrir mão de muita coisa e separar o que realmente vai querer levar, o que vai querer jogar fora, o que vai ser doado, o que vai ser vendido. Então, assim, é trabalhoso. Cada vez que a gente abre a porta de um guarda-roupa, a gente encontra mais coisa que a gente tem que pensar nesse assunto, mas ao mesmo tempo a gente está se desprendendo de muita coisa que até então a gente falava assim, não, vai ficando, vai deixando, é bonito, mas depois você vai pensar friamente, você vê que em um ano você nunca usou, você nunca olhou para aquilo. Então a gente acaba sendo muito materialista. E eu lembro quando eu fui para a Austrália, eu fui com uma mala na época não era 23 quilos, eram 32 quilos a mala. E eu fui com uma mala de 32 quilos e super coube minha vida naquela época. E agora as coisas mudaram, né? Então assim, a gente realmente está tendo que fazer esse exercício aí bem intenso de conseguir fazer caber tudo. A princípio eu acho que vai caber tudo nas 6 malas. E estamos ali na linha final, mas eu acho que assim a nossa grande dificuldade está sendo realmente separar as coisas ali para levar. No restante, assim, como eu já trabalho já internacional, então assim, já vou muito para os Estados Unidos, assim, vou, sei lá, 4, 5 vezes por ano para os Estados Unidos. Aí, em algumas dessas viagens, eu acabo levando elas também junto. Então, assim, para elas não é estranho essa questão da viagem internacional, nem dos Estados Unidos, nem Orlando. Então, para isso a gente não tem nenhuma dificuldade, né? É mais essa questão do desprendimento das coisas materiais que vai ficar para trás. Ah, não, sem dúvida. Você fechar uma vida assim e mudar de país com uma família, né? Com esposa, com filhos, realmente é um desafio. É um desafio grande, não é uma coisa assim a se ignorar, não. Óbvio que depende de perfil das pessoas, mas pra gente aqui, se tivesse que fazer isso, com certeza ia ser sofrido também, assim. Mesmo eu que me sinto o cara mais assim, não preso a tão preso a coisas materiais, mesmo para mim já é difícil, e para minha esposa e para os meus filhos, então, pior ainda, assim, sabe? Então, realmente um desafio que não é desprezível, um negócio que na reta final aí que você tá passando, com certeza gera aquele estresse, né? De que eu vou levar de fato ou não. Bastante. E bacana que você estabeleceu essa regra aí, né? Vocês estabeleceram junto essa regra de, olha, é isso e pronto, esse é o nosso limite. A gente não vai dar um jeito de mandar uma mala a mais. Não, é esse, a gente vai ter que fazer caber e o resto a gente vai se virar para fazer o que tem que fazer, né? Seja doando, seja vendendo, enfim. E vocês vão manter uma casa aí em João Pessoa ou não? Vocês vão realmente fechar tudo aí? Esse é algo que a gente está discutindo bastante ainda, porque a gente tem aqui esse apartamento onde a gente mora aqui é nosso mesmo, e então a princípio a gente já tem um plano, por questão familiar, a gente já vai estar vindo na metade do ano, passar uns dias aqui no Brasil, então a gente decidiu que pelo menos até junho ou julho, quando a gente estiver vindo aqui na metade do ano, a gente vai deixar aqui as coisas, mas deixar numa situação como se a gente fosse fazer, sei lá, colocar ele para aluguel de temporada, ou seja, praticamente nada nosso, e o que sobrar nosso, na verdade, vai ficar na casa de alguém, provavelmente vai sobrar ali umas 2, 3 caixas de objeto de recordação, coisas do tipo, que depois a gente vai avaliar ali numa segunda rodada ali se a gente realmente vai levar, ou se vai jogar fora, ou se vai fazer alguma outra coisa. Então aqui a gente vai deixar o nosso apartamento, mas não com nossa cara. Já vai ser uma cara do tipo, é só um investimento. E até porque a gente já alugou uma casa nos Estados Unidos, então a gente já vai se preparar para tudo lá. E aí quando a gente vier na metade do ano, a gente vai ver se a gente realmente mantém aqui o apartamento ou se a gente vende, aluga, não sei. A gente vai decidir o que a gente vai fazer com ele ainda, mas por enquanto a decisão
decisão é, vamos embora sem olhar pra trás. Entendi. Não, entendi. E faz sentido. Eu acho que assim, a gente meio que passou por algo parecido, a gente tava assim pra se mudar e não sabia o que fazer com o apartamento, e a gente decidiu, olha, vamos deixar ele assim, né, ele lá, e a gente decide depois. A gente decide se quando a gente voltar pro Brasil a gente vende, ou se quando voltar pro Brasil a gente aluga, o que a gente faz. E aí nessa, faltando assim 2 dias pra mudar pros Estados Unidos, um amigo meu falou assim, cara, o que você vai fazer com o apartamento? Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer. E ele falou, olha, eu tenho interesse então de alugar, você aluga pra mim? E aí eu fui lá e aluguei pra ele. Então foi assim, caiu como uma luva pra mim, né? Ele foi, alugou pra mim um apartamento que ia ficar vazio, que eu ia ter que pagar ali condomínio, ia ter que pagar uma série de coisas, e acabou que foi bom. Fiz um preço camarada, obviamente, né, bem camarada mesmo, porque ele me ajudou e eu ajudei ele, assim, sabe? Então eu tive muita sorte nesse sentido, e aí depois a gente acabou decidindo deixar lá de aluguel mesmo, como um investimento nosso, né, uma renda passiva ali, e achamos uma ótima inquilina, ela entrou lá e tá até hoje, tá anos e anos lá, já tá 8 anos lá, paga direitinho, então a gente deu muita sorte nesse quesito de imóvel. Mas agora, pensando bem, assim, óbvio, já tô aqui há 10 anos quase, a gente pensa em talvez ter uma base lá no Brasil, que nessa volta agora de férias, a gente tenta voltar uma vez a cada 2 anos, pelo menos, e talvez a partir de agora todo ano. A gente sentiu uma falta, assim, de ter uma base, assim, sabe? Um lugar pra gente ir, ficar e sentir que é nossa, assim, sabe? Porque ficar lá 20 dias, assim, na casa dos outros, assim, que seja da minha mãe ou da mãe dela, ficou uma coisa meio estranha, assim, a gente não se sente tão bem, fica muita vontade de voltar pra cá de volta, sabe? Então, a gente tá levando isso em consideração, talvez ter um outro imóvel lá. Mas, enfim, coisas aí que, né, com o tempo a gente vai achando a resposta. A gente teve um outro imóvel também que a gente chegou a fazer locação, mas a gente não teve uma boa experiência, então a gente falou assim, não vamos repetir o mesmo erro. Talvez foi porque a gente não teve uma boa experiência e a gente ficou meio calejado, vamos dizer assim. Já vi muita história de terror também, né, com aluguel. Então isso era uma coisa que com certeza a gente estava ansioso em relação a isso, né? A gente pensava que aluguel poderia ser uma boa opção, mas a gente ouvia várias histórias, inclusive dentro da família, enfim. E no fim do dia a gente teve muita sorte. Por isso que eu falo, né, que a gente teve muita sorte, porque o nosso inquilino é excelente, é direto com a gente, não tem nem imobiliária, sabe? A gente fez ali um contratinho e tudo indo super bem. Então realmente foi muita sorte. E às vezes é isso que precisa, não tem jeito, né? Às vezes, por mais que você faça tudo que você precisa, às vezes você consegue lá um inquilino ruim, então não tem jeito, é o risco do negócio, né? De tá fazendo esse tipo de business, né? Você já resolveu a parte do visto de imigração e tá agora se preparando para recomeçar a vida nos Estados Unidos? Então não deixa de me seguir, confere esse episódio completo e os demais capítulos do podcast Mudança e Adaptação aos Estados Unidos.